Aleluia, glória a Deus. Poderia sentar, irmãos? Hoje é um dia que está frio, mas o nosso coração está quente, amém, irmãos? Amém. Amém. Importante, o Senhor, Ele nos surpreende com cada palavra, com cada ensinamento. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos Lucas 9, a partir do verso 28, é sobre a mensagem sobre a transfiguração. Sobre aquilo que aconteceu no monte da transfiguração, o encontro dos discípulos. Aquilo que aconteceu um pouco antes, né, de eles subirem ao monte, e depois o que aconteceu no monte, e depois o que aconteceu quando eles desceram, né. Essa é uma passagem muito, muito importante, né, a transfiguração, Lucas 9, 28 diz: cerca de 8 dias depois de proferidas as palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu a um monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória, e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém? Então, essa passagem, ela mostra a majestade de Jesus, de como ele resplandeceu. Ele é o Deus eterno, o Deus da verdade, o verbo de Deus, e ele se revelou, né, aqui para os discípulos, né, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, aqui alguns pontos importantes, né? A gente vê que os discípulos, eles estavam morrendo de sono. Sabe quando aquele dia que você está com muito, mas muito sono, que você já está assim, já passou da hora de dormir, né? E aí Jesus resolveu subir ao monte para orar. E chamou os discípulos. Os discípulos normalmente ficavam lá embaixo. Não, já vamos dormir aqui. Jesus pode subir para o monte orar. Mas eles estavam assim, com muito, 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 muito sono. Jesus, vamos comigo. Aí foram a Pedro, Tiago e João. E aí subiram. E eles ali, morrendo de sono, Jesus orando, aí começou a acontecer. Jesus começou a resplandecer. A glória do Senhor começou, a majestade do Senhor começou a se manifestar naquele lugar. E aí eles tiveram aquela visão, né? E as coisas que estavam acontecendo, né? Então, uma primeira aplicação, né? Às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer conosco só quando a gente está muito bem disposto, né? Falar, não, eu estou muito bem, hoje eu estou bem, né? Eu estou alegre, disposto, então eu vou para a igreja e vai tudo acontecer. Olha, irmão, eu posso te dizer uma coisa, você pode estar muito, 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 muito cansado, mas a glória do Senhor pode brilhar aqui. Amém? Cada vez que você busca o Senhor.
Então, às vezes, você pode estar assim, esgotado, as suas forças estarem na última, achando que já não tem mais reserva, né? Tem dia que a gente pensa assim, olha, eu não estou nem na reserva hoje. Né? Tem dia que você fala assim, ó, não sei que hora vai, já acabou a reserva, não sei que hora vai parar, né? Você está ali daquele jeito que você fala assim, ó, nem quando um carro não está abastecido, fala assim, não, agora a qualquer hora o carro para, porque não tem mais como, não tem. E às vezes a gente sente assim, daqui a qualquer hora eu vou parar. Mas, né, quando a gente vê a presença do Senhor, né, tudo muda. Né? E eles estavam aqui cansados, eles pensaram assim, agora vamos fazer 3 tendas. Né? Então, estavam com tanto sono que nem pensaram direito para entender o que estava acontecendo. Nem estavam entendendo, falaram assim, mas estou com tanto sono, mas mudou a disposição, falou, vamos construir 3 tendas, é bom estarmos aqui, Senhor, olha só, né? E às vezes a gente recebe a presença do Senhor, né? E a gente fica alegre, começa a tomar decisões, não, então Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente nem está entendendo aquilo que Deus quer para a gente. Ou aquilo, por que Ele se revelou, qual o ensinamento que Ele quer nos dar. Né? Estão entendendo, irmãos? Então, nessa passagem, quando a gente vê assim, Moisés e Elias. Elias não morreu, né? Ele foi levado ao céu, ele foi arrebatado. Então, aqui a gente está falando de mais de... Agora eu vou falar quantos anos aqui de passado. Seguramente mais de 800 anos, né? A gente está falando desde o arrebatamento de Elias. Não estou pensando no cálculo certo, mas já era depois de Elias, de Davi, né? O reinado de Davi. E ali já era na época do rei Acabe de Israel. Então a gente está falando de aí por volta de uns 800 anos aí de tempo. Né, entre o arrebatamento dele e esse momento. E Moisés, então, é mais, né, antes de eles entrarem na Terra Prometida, né, antes de Josué, antes do rei Davi, então, é muito tempo antes, né, e aqui eles estavam o quê? Vivos, né, em glória. Eles apareceram em glória, ou seja, com o corpo já da ressurreição. Quando diz assim, apareceram em glória, significa que eles já estavam com a nova vida. Amém? Né? Apareceram em glória. Então, aqui não é uma conversa com o morto. Está entendendo? Aqui os mortos não estavam aconselhando Jesus ou dando forças para Jesus. Por quê? Porque Jesus se manifestou como majestade. Amém? Quando a gente pode ver as declarações de Pedro, está em 2 Pedro, capítulo 1, que fala sobre essa passagem, para a gente ter o esclarecimento do próprio Pedro. Olha só qual trava-língua aí, do próprio Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 14, a partir do verso 14, Pedro ele já estava, aqui é a segunda carta, ele estava falando e querendo mostrar para os discípulos permanecerem firmes no Senhor. Por quê? Porque ele já estava no fim da sua vida. E ele diz assim, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, ele está prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Né? Então, ele está dizendo que a importância de nós pregarmos, testemunharmos, é que a nossa mente esteja sempre cheia das lembranças da palavra de Deus, aquilo que Deus falou conosco e da sua manifestação na nossa vida. Amém? Então, depende da nossa salvação, a nossa situação atual, no nosso dia a dia, é o quanto você lembra da palavra de Deus. Amém? O quanto você mantém viva
a sua esperança, a sua lembrança daquilo que Deus fez na sua vida, dos testemunhos, do livramento, da cura, amém? Né? Mantenha vivo tudo aquilo que Deus fez na sua vida, a lembrança, assim, você lembrando todos os dias disso. Para quê? Para que você não fique sendo enganado pelas tristezas, pela dificuldade, pela angústia, amém, irmão? E assim a gente se mantém renovado. Então ele estava preocupado e estava escrevendo isso com esse objetivo, né? E aqui no verso 16 ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então aqui Pedro está falando da visão que ele teve de Jesus, dizendo que eles realmente viram Jesus Cristo na sua majestade. Amém? Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo que, primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia, aplauda ao Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra profética foi liberada, e assim quando nós fazemos bem em atendê-la, ou seja, crer na palavra. O que é atender a profecia? É você crer na profecia e passar a agir conforme a palavra que foi liberada. E aqui, qual é a função, né, da palavra profética? Ela vem como um fogo que entra no nosso coração. Aí vem assim, ó, como uma candeia, né, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a palavra profética, ela vem como luz, como fogo, e quando você atende, você recebe, você deixa ela entrar no seu coração, e isso vai resplandecendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E assim, nós podemos entender que tudo aquilo que está escrito da palavra de Deus foi escrito por homens santos, homens que foram movidos pelo Espírito Santo para trazer até nós essa palavra, de maneira que você lê essa palavra e é renovado cada vez que entende. Amém? Né? E essa palavra tem queimado no meu coração, né, desse encontro de Pedro, ali com Jesus, né? E é interessante falar assim, encontro, né, de Pedro com Jesus. Estava andando todo dia, mas ele teve um encontro diferente. Às vezes ele está, não, mas estou andando todo dia com o Senhor, eu ouço a palavra do Senhor. Os discípulos estavam lá, andando todos os dias com Jesus. Aí Jesus diz, vamos subir ao monte para orar. E ele falou assim, Senhor, até que horas? Até que horas hoje, né? E assim, né, teve a revelação daquilo que eles não esperavam, mas aquilo que foi profetizado. Amém? E aqui tem duas coisas, né, falando de Moisés e Elias, nós vemos duas coisas importantes, né? Moisés, ele profetizou a respeito de Jesus. Quando a gente
viu a palavra de Pedro falando que os homens movidos por Deus, pelo Espírito Santo, falaram a palavra de Deus. Quando a gente vê em Deuteronômio, capítulo 18, nós vamos tentar aqui entender por que estavam lá Moisés e Elias. Por que os dois estavam lá? Né? A promessa de um grande profeta, Deuteronômio 18, a partir do verso 15, diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis esse grande fogo, para que não morra. Porque o que aconteceu? Quando veio os 10 mandamentos em cima do Monte Horebe, o Monte Horebe ele tem 3.000 metros de altura. Né? Então, lá em cima do monte estava terremoto, fogo, trovões, relâmpagos, e o povo aqui embaixo, né? Moisés subiu para receber a palavra do Senhor, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus nas pedras. O que aconteceu? O povo pediu para Moisés: Moisés, peça para o Senhor não falar mais conosco, porque nós vamos morrer. Nós não estamos aguentando essa visão tremenda dos trovões, né, dos relâmpagos, do terremoto e desse grande fogo. Né? Então, aqui é uma resposta de Deus ao pedido do povo. E disse assim, então disse o Senhor, verso 17, falaram bem naquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso pedirei contas. Né? Então aqui Deus já está falando a respeito do grande profeta Jesus. Né? Jesus veio como um grande profeta, fazendo sinais, operando maravilhas, como nenhum outro profeta, em quantidade de cura, de milagres, de sinais, né? Ressuscitando mortos, né? Curando paralíticos, cegos, mudos, toda enfermidade, e trazendo a palavra de sabedoria e de exortação, e trazendo a respeito da revelação de Deus o Pai. Amém? E assim, a palavra profética diz, a este profeta todo o povo deverá ouvir. Né? Então, essa é a profecia a respeito de Jesus que foi dada por Moisés. E a outra coisa importante, por que Moisés estava lá? Porque ele quis ver a glória do Senhor. Né? Ele quis ver a Deus face a face. Quando a gente vê em Êxodo, capítulo 34, 33, aqui, verso 12, né, Moisés roga a Deus pela sua presença. Moisés tinha subido ao monte, tinha trazido os 10 mandamentos, o povo já tinha feito o bezerro de ouro, né, já tinha tido problema, e Moisés já tinha intercedido pelo povo, né? Ou seja, Moisés percebeu que o trabalho dele seria muito mais difícil do que ele tinha imaginado. Então Moisés ele estava numa situação de desespero. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considera essa nação
que é teu povo. E respondeu-lhe Deus: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Essa palavra descanso, né, no hebraico, nur achar, significa que Deus dá descanso com a sua presença, de uma maneira que alivia, conforta, acalma, consola e tranquiliza. Amém? Você precisa de descanso? Amém. Né? Então, aquilo que acontecia quando Jesus subia ao monte orar, ele recebia descanso. Amém? Né? Quando Moisés subia ao monte para orar, ele recebia descanso. Né? O que Jesus ele falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então significa o quê? Que nossos ouvidos ouvem as murmurações, as reclamações, as palavras duras que as outras pessoas falam para nós. Você ouve? Você tem ouvidos? Sim? Oh, tem gente que tem ouvido aqui. Né? Tem ouvidos, né? Então, né, quando a gente ouve uma palavra dura, alguém gritando, aquilo não dói em você? Dói, em algumas pessoas doem, outras talvez não muito, né? Então outros ficaram tão doloridos que não conseguiram responder, né? Mas o que acontece? O nosso corpo, a nossa carne é fraca, né? Então nós sentimos toda a opressão, né? As dificuldades, a ansiedade, o nosso corpo sente. Né? E o que Moisés está pedindo? Senhor, eu preciso da tua presença. Né? Porque é muito mais difícil do que eu imaginava. Você trabalhar, você fazer, seguir o caminho do Senhor, cumprir as palavras do Senhor e ouvir toda a forte oposição e resistência que há no mundo, na forma como o mundo tenta nos convencer, né, de nós satisfazermos os nossos próprios prazeres e definirmos o nosso próprio caminho. Né? É interessante que o mundo ele diz que cada um deve fazer o seu próprio caminho. Né? É como se cada um fosse para um lugar diferente. Né? Imagina você, não, cada um pode fazer um caminho. Né? Nós somos só 7 bilhões de pessoas, então cada um vai fazer um caminho, então cada um pode ir para uma estrela diferente. Né? Vamos para 7, né, bilhões de estrelas, cada um vai para um lugar de caminho. Porque para cada um fazer um caminho, né, cada um vai ter que então se separar. Né? Se cada um quer fazer um caminho. Né? Agora, Deus ele estabeleceu o quê? A sua palavra e Jesus como o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Né? E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se alguém decidir, eu quero fazer o meu caminho, mas eu quero ir para Deus, qual o caminho que ele tem que ir? Por Jesus. Agora, se quer ir para outro lugar, né, é importante falar assim, cada um faz o seu caminho, mas é importante saber assim, para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. Né? Qual o seu plano? Eu acho interessante quando tem alguns filmes que falam sobre o relacionamento, marido e mulher, tal. Aí chega um momento em que a mulher pergunta para o marido, qual é o seu plano? Mas e aí? E aí? Qual que é o plano? Qual o seu plano para nós? Né? Ou seja, o que você pretende fazer? Como vai ser? Como é que nós vamos seguir? Né? O que você está planejando para nós? Nós temos um relacionamento, nós temos um caminho, nós tomamos uma decisão, onde nós vamos morar, nós vamos ter filhos, né? Qual que é o plano? Por quê? Porque um relacionamento se presume que os dois vão ter um mesmo caminho. Amém? Então, se todo mundo quer ter vários caminhos, quando
duas pessoas querem se relacionar, elas precisam ter o quê? O mesmo caminho. Porque se as pessoas que querem se relacionar, querem dividir a vida, querer caminhos diferentes, o que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Resumindo, não vai dar certo, mas significa o quê? Elas não vão se encontrar. Então, você vê as pessoas falam assim, não, mas o que está acontecendo com a minha família? Eu não sei como é que está, né? Meu marido está distante, minha esposa está distante, né? Quando eu vou conversar com ele, ele está ausente, ele está em outro lugar. O que acontece, né? Nós estamos andando por caminhos diferentes. E para você ter comunhão, você precisa estar andando no mesmo caminho. Amém? Por isso, né, Deus enviou Jesus para que nós tenhamos um caminho, e Deus enviou o Espírito Santo, né, e nós vemos que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que a sua palavra ela tenha sempre o quê? A mesma direção. Amém? Aponte o mesmo caminho. Então, todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo e ele tem o quê? O mesmo caminho, na palavra inteira. Amém? Por quê? Porque há um só Senhor, um só Deus, né? Um só Espírito Santo, um só Pai, que é por todos, que é sobre todos. Amém? Né? E Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a palavra do Senhor aponta. Então, esse momento, Moisés, ele entendia que ele tinha aqui um caminho para seguir, mas ele estava preocupado o quê? Com a saúde dele. Ele estava preocupado com a saúde dele, e ele estava preocupado que o mais importante do aonde ele ia chegar é com quem ele está indo. Amém? Com quem? Com quem que você está indo? Com as pessoas que você escolheu para andarem juntos? Porque são essas pessoas que vão estar te ajudando no caminho que você estiver escolhendo. Mas é importante que todos tenham o mesmo caminho. Amém? Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Então, como a igreja é um só corpo, significa o quê? Que todos vão andar pelo mesmo caminho, porque um corpo não pode andar por caminhos diferentes. Amém? Se cada um pode andar por o seu próprio caminho, mas se nós somos igreja do Senhor e somos um só corpo, andamos pelo mesmo caminho. Amém? Está entendendo? Amém, glória a Deus. E assim, Moisés começa a dizer, olha, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Então ele começa a orar conforme aquilo que Deus está colocando no seu coração. É interessante a gente ver, por que ele começa a orar? Porque a palavra de Deus é liberada, o que Deus quer, porque Deus diz assim, olha, eu te farei subir, com a minha presença irá contigo, no verso 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí, ele ouve a palavra e ele começa a desejar aquilo que Deus disse para ele. Está entendendo? Ele começa, olha, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura por andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aleluia. Então ele disse rogo-te que me mostre a tua glória. E respondeu-lhe, farei passar a minha bondade diante de ti, e te
proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver face a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então, Moisés desejava ver a glória do Senhor, mas o Senhor disse assim, olha, se você ver minha glória, você vai morrer, você vai ter o corpo transformado. Mas o Senhor atendeu esse pedido de Moisés, e lá no Monte da Transfiguração, Moisés viu o Rei dos Reis e Senhor do Senhor face a face. Amém? Lá com o corpo transformado. Por quê? Porque ele já tinha passado da morte para a vida. Amém? A palavra do Senhor se cumpriu e atendeu ao desejo do coração de Moisés, de ver ao Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele quer revelar-se a todos. Amém? Está entendendo? Né? E não poderá ver face a face. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, se eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, Moisés não pôde ver, né, o Senhor de frente, mas lá no Monte da Transfiguração ele viu a Jesus. Aí ele pôde ver ao Senhor. Está entendendo, irmão? Então essa é a explicação de por que Moisés estava lá, para atender, né, a busca de Moisés e confirmar que toda a palavra, toda a lei foi dada pelo Senhor e Jesus estava lá. Amém? Jesus estava lá. Ele reconheceu ao Senhor. Amém? Elias, porque agora vamos para Elias. Por que Elias estava lá? Vamos lá em Malaquias capítulo 4. A partir do verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então foi profetizado a vinda de Elias, né? E quem é Elias? Né? Ele estava lá no monte com o Senhor. E depois da transfiguração, quando os discípulos estavam descendo, e isso está em Mateus 17, no verso 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram, por que então dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Amém? Então, o profeta que havia de vir, né, na unção de Elias, né, veio João Batista anunciando o arrependimento e o batismo. Amém? O batismo das águas, do arrependimento. Ele já veio na unção de Elias, conforme já estava profetizado. Né? E quando a gente compara Elias com João Batista, a gente vê que na mesma região em que Elias estava pregando, lá no reino do norte de Israel, é o mesmo lugar onde João Batista pregou
ali a Herodes. Então, você vê o paralelo de Acabe com Herodes, né? E você vê a Jezabel querendo perseguir a Elias e querendo matar Elias. E o que aconteceu? Herodias, que era esposa de Herodes, pediu a cabeça de João Batista, né? E João Batista foi morto no cárcere e cortaram a cabeça dele e levaram até Herodias. Ou seja, o paralelo completo, né? Você vê na mesma unção, no mesmo ministério, no mesmo confronto ao rei, né? Ali de Israel, e para a conversão. Amém? Está entendendo? Então, a palavra se cumpriu. E, aleluia, aplauda o Senhor, glória a Deus. A palavra do Senhor se cumpriu. Glória a Deus, né? Então, a importância de nós vermos como eles subiram ao monte, né? O que eles sentiram lá e qual a transformação na vida deles, né? Elias também subiu ao monte. Isso está em 1 Reis 19. Verso 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Faça-se-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a fizeste a de um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço. E mesmo quando ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a sua morte, dizendo: Basta, agora, Senhor, toma a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Zimbro é uma árvore, tá, irmãos? E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou e viu, e junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: Levanta e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele foi a Horebe, no mesmo lugar onde Moisés tinha falado com Deus e procurado a Deus, querendo ver a glória do Senhor. Amém? Está entendendo? No mesmo lugar. Ali entrou numa caverna, né? Quando Deus falou com Moisés, disse: só entra nessa fenda, né? Que até eu passar. Então Elias foi e entrou naquela caverna. E passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Né? Respondeu ele: Tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Né? Então, Deus não tinha falado para ele ir até o monte, mas ele quis ir até o monte. Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Deus deu a botija, né, de água, né? O anjo fez um pão, deu a água para ele ter um renovo. E o renovo foi tão grande que ele andou 40 dias e 40 noites. Mas não era para ele ir para Horebe, era só para ele ter uma vida renovada. Né? Então ele usou toda a força que ele teve para andar 40 dias e 40 noites até Horebe. Né? Aquele renovo, ou seja, quando Deus tem uma palavra, uma porção para você, ela sempre vai te renovar. Né? Agora você precisa sempre buscar ao Senhor: o que eu faço com essa força que eu estou recebendo de Deus? Amém? Né? Porque às vezes a gente vai e gasta com outra coisa. Ele gastou andando 40 dias e 40 noites. Né? Aí Deus perguntou: o que fazes aqui? Aí disse o Senhor: sai, dispõe neste monte
perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Olha só, o vento tão forte que quebrava a pedra. Eu nunca vi um vento desse, irmãos. Mas o vento do Senhor é poderoso. Como um vento pode quebrar as pedras, mas o vento do Senhor quebra pedras. Aleluia! Né? E fende rochas com o vento, né? Que vem de Deus. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, né? Ou seja, um vento, né, suave, né, que fazia um pequeno ruído. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Né? Ou seja, depois de toda a manifestação, a pergunta de Deus o quê? Mudou alguma coisa? Não, a pergunta de Deus é a mesma, né? O que fazes aqui? E aí ele disse a mesma coisa, né? Veja aquilo que Deus tem falando, né? E às vezes a nossa posição não muda. A gente vai, né? Talvez seja só Elias que seja duro, né? Tem um coração mais duro, difícil, né? Talvez não aconteça conosco, né? Assim, quando Deus começa a perguntar e a gente dá a mesma resposta, né? Parece que Deus não ouviu, não entendeu, né? Mas será que é Deus que não entendeu ou será que é Elias que não entendeu? Aí ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E ali, chegando lá, unja Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, Abel Meleolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então aqui, Elias subiu ao monte para encontrar ao Senhor, né? E aquele, como foi profetizado, e Elias foi levado ao céu. Por quê? Porque Jezabel, né, disse que mataria a Elias. Então, Deus mostrou o seu poder dizendo: Elias nem vai morrer. Amém? Disse que no dia seguinte mataria Elias. E o que aconteceu? Elias não morreu naquele dia, porque ele andou um dia, 4 dias de caminhada até Berseba, mais um dia no deserto e mais 40 dias até Horebe. Né, que passou de um dia, perdeu, né? Só que ela nem conseguiu matar a Elias. E ela foi morta por Jeú, que foi quem foi ungido por Elias, né? Por Eliseu, né, na verdade. Mas a missão, né, a unção, ela foi passada para Eliseu, né, e Eliseu, ele fez todo o trabalho, né? Então, 7.000 pessoas que não dobraram o joelho, tornaram-se 7.000 profetas. Quando a gente vê Elias percorrendo, antes de ele ser levado, ele vai em cada cidade, e em cada cidade tem os profetas reunidos. Está entendendo? Esses 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, se tornaram 7.000 profetas. Amém? Então, aquele que não se dobra a Baal, não se dobra a falsos deuses, ele é levantado como profeta, aquele que responde à voz profética do Senhor. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Então,
Tudo isso por quê? Porque ele foi levantado, né? Então, ele foi e buscou ter esse encontro com Deus. E a palavra se cumpriu, né? Ele tendo encontro com Jesus Cristo na sua majestade. Amém? Então, a palavra de Deus se cumpre, né? E Deus quer que nós busquemos. Quando a gente vê em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Aleluia. Então, Deus quer que todos vejam a Ele. Amém? Né? E ele diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele preparou os seus discípulos para subir ao monte. Ele fez esse sermão do monte, anunciou a palavra das bem-aventuranças, anunciou como eles deveriam se preparar para subir. Nós vemos isso em Lucas capítulo 9, no verso 23, um pouco antes da transfiguração, dizia Jesus, 23, dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhará, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há que aqui se encontram de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, Jesus, ele falou, né, dizendo a preparação para eles subirem ao monte. Então, Jesus disse: olha, negue-se a si mesmo. Então, como os discípulos estavam seguindo a Jesus, e eles negaram a si mesmo, e passaram a ouvir e obedecer as palavras do Senhor, Jesus disse: olha, eles verão o reino de Deus. Né? Então, Jesus disse: eles verão o reino de Deus. E eles viram Jesus Cristo na sua majestade. Amém? Então, ver o reino de Deus é ver Jesus na sua majestade. Né? Entrar no reino de Deus significa você crer que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Né? Confiar em Deus sobre todas as coisas. Está entendendo? Né? Então, e quando nós vemos os passos para subir ao Monte Santo, logo nós pensamos e lembramos do Salmo 24, que fala sobre quem poderá subir ao Monte Santo do Senhor. E nós vemos o que é negar-se a si mesmo. Está escrito nesse Salmo. Jesus diz, aquele que não negar-se a si mesmo, né, não pode ser o meu discípulo. Então a gente precisa negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Ao Senhor pertence, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, entender que Deus está sobre todas as coisas. E a Deus pertence todas as coisas. Amém?
Esse é o primeiro entendimento para você encontrar o dos reis, Senhor dos senhores, né? Nós precisamos entender que Ele está sobre todas as coisas, né? Por quê? Porque senão você vai subir ao Monte Santo e vai ver o quê? Nada. Que vai, né? Muita gente vai para Jerusalém, vai para Israel. Ah, eu quero ver a Deus. Aí vai chegar lá e encontra o quê? Nada. Ah, eu achei que eu ia ver aqui a Deus, ia sentir alguma coisa. Mas a questão é, como é que você subiu ao monte? Está entendendo? Né? Ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Né? Então, e ele fala, Deus de Jacó, né? Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que ele está dizendo aqui? É abrir o coração, né? Aquele que não entrega o seu coração, a sua alma à vaidade, né? Ou seja, você entrega o seu coração ao Senhor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Abrir o coração para receber a Deus. Amém? Esse é o caminho para ver ao Senhor. Abrir o coração. Né? E essa é uma porta eterna, ou seja, do Monte Santo, né, para o seu coração. As portas eternas, da eternidade. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. O Rei dos reis, Senhor do Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então Jesus apareceu em toda a sua glória, né? Ali resplandeceu. Então a palavra do Senhor, ela resplandece em nosso coração, né? Então aqui há uma grande luz, ainda que é invisível aos olhos, mas ela é visível aos nossos corações. Amém? Porque a palavra de Deus é ministrada e resplandece uma luz espiritual que o nosso espírito sente, né? O nosso coração sente, né? Tamanha é a força e a resplandecência dessa luz. Ela brilha muito forte, o nosso espírito sente a presença do Senhor. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Indo sozinho. Então, a importância de nós entendermos para subir ao monte, né? E Deus, Ele se revelou. E Jesus, Ele quis mostrar que Ele está acessível e que a sua palavra é verdade. E nós somos transformados de glória em glória. Quando você vê Paulo falando isso, lá em 1 Coríntios capítulo 6, acho que é 2 Coríntios capítulo 6, deixa eu ver se é... 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Fala sobre o ministério da reconciliação, né, que nós somos novas criaturas, né, e assim nós somos transformados de glória em glória, né? Ou seja, cada vez que nós
nos apresentamos diante do Senhor, a sua glória, a sua luz, ela resplandece sobre nós. Amém? E quando nós vemos a bênção do Senhor, que está em Números capítulo 6, ele deu uma ordem para os seus sacerdotes orarem e abençoarem o povo, né? E qual que é essa bênção sacerdotal? Números 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Então, o que diz, né? A bênção, né, que nós recebemos é Deus fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Ou seja, o que Deus quer para te abençoar é que você tenha um encontro com Ele. Né? O Senhor te abençoe e te guarde, ou seja, para você subir ao Monte Santo, o que Deus quer? O Senhor te abençoe e te guarde, para que você suba ao Monte Santo e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É um encontro com Deus. Né? Quando Moisés subiu ao monte, o que acontecia? O rosto dele brilhava, irmãos. Ele desceu do monte o povo de Israel, as tribos, ficavam com medo dele, porque o rosto dele estava brilhando, só de ele ter falado com Deus. Amém? Por quê? Porque a bênção do Senhor é exatamente isso. Né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, Deus não queria apenas que o rosto de Moisés se iluminasse, mas todos. Amém? Né? E resplandecer o rosto era um símbolo, um sinal do que estava acontecendo no coração. Né? Deus estava resplandecendo no coração de Moisés também. Por quê? Porque ele aceitou a palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Amém? E Jesus quer o quê? Que todos estejam junto com Ele. Né? É por isso que Ele mandou o seu Espírito, para que nós não fiquemos longe. Amém? Então tenha certeza, meu irmão, Deus quer você perto dEle. Pode olhar para o seu irmão do teu lado aí, dar uma chacoalhada nele e dizer: olha, Deus não quer você longe dEle. Deus quer você junto a Ele. Amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Tenha essa certeza, né? Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Por isso, Pedro, ele disse assim, olha, a palavra, creia na palavra do Senhor e ela resplandeça como uma candeia, né? Porque o nosso coração é como uma candeia, né? Onde ela tem a lamparina, né? Ela brilha, ela dá luz com o fogo queimando o azeite, né? Então, nosso coração, ele precisa estar cheio da unção do Senhor. O que é a unção do Senhor? É a palavra do Senhor. Quando nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Deus, significa que nós obedecemos a palavra. Aquilo que nós ouvimos, ela não sai de nós. E quando você recebe a palavra, o que acontece? A palavra ela é transformada em azeite dentro de nosso coração. Está entendendo? Você crê na palavra do Senhor, então a palavra do Senhor ela não volta vazia. Amém? Então ela produz, é o que ela se transforma em nosso coração, azeite. E aí o fogo do Senhor queima o quê? O azeite no nosso coração. E o nosso azeite é aquilo que você crê da palavra do Senhor. Né? Então, quando eu fui para
fui para Israel, né, eu tive, assim, digamos, a convicção de que toda a palavra, tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Amém? Então, quando você crê na palavra do Senhor totalmente, crê que tudo é a verdade e é o melhor para a sua vida. Quando você crê nisso, o azeite, ele se torna abundante. Amém? Porque você crê na palavra toda do Senhor, né? E aí você vai ter um fogo, né, que vai renovar a cada vez que você ora ao Senhor, né? Quando você ora ao Senhor, Ele faz resplandecer, né, sobre nós o seu rosto, e o que acontece? Ele nos dá a paz, a presença de Deus, o descanso que Deus dá em nosso coração é o quê? Queimar o azeite em nosso coração. Amém? Então significa o quê? Que você precisa continuar lendo a palavra, né? Bem-aventurado aquele que lê, né? Jesus, ele disse em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra. Por quê? Porque ele vai ser cheio o tempo todo. Amém, irmão? Né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra do Senhor, né? E aí você fica cheio e a palavra do Senhor queima em nós, né? Até quando? Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, né? Porque nós estamos queimando a um nível que você está queimando mais, ela vai queimar muito mais quando o teu corpo for transformado. Hoje não pode queimar tanto quanto o Senhor quer, mas para isso Deus está preparando o quê? Um corpo com uma glória maior, que suporte a presença do Senhor maior na sua vida. Amém? Por isso nós precisamos ir crescendo, porque Deus tem mais para você. Quantos creem que Deus tem mais para você? Deus tem mais, muito mais para mim. Você pode dizer isso? Deus tem muito mais para mim. Glória a Deus. O Senhor é misericordioso. O Senhor te abençoe e te guarde nessa caminhada. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Jesus é o príncipe da paz. Como você vai ter paz sem ter Jesus? Não é possível. A palavra do Senhor é completa, né? Jesus é o conselheiro. Emanuel é o príncipe da paz, é o Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia, aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando lá em Lucas 9. Tudo isso é a transfiguração, né? Então as pisaduras do Senhor, aquilo que aconteceu com Moisés, ele teve a vida o quê? Transfigurada. Eles estavam de branco, né? Eles apareceram em glória e falavam da sua partida. Então, essa visão, né, ali que eles estavam tendo, né, ela foi ali tão real, né, tão real, Jesus ali vivo, resplandecente e parecendo, né, o rei em toda a sua majestade, né, se mostrando, né, como o rei em toda a sua majestade. E os discípulos ali, vendo Moisés e Elias, e não sabiam o que diziam, né? Porque falavam, não, vamos fazer as tendas. E quantas vezes nós buscamos e servimos ao Senhor e estamos preocupados só com algumas coisas, né? Então ali, a mensagem que Jesus tinha para Moisés, a vida de Moisés foi transformada,
né? E ele passou a guiar o povo, mas tendo a presença de Deus na sua vida. E ele preparando um outro, né? Ele preparou Josué para entrar na terra prometida. E aqui ele estava no Monte Santo, do lado, atravessando o Rio Jordão, né? Então Moisés queria tanto ter ido na terra prometida, e ele esteve aqui em glória, né? Nessa presença, né? Deus, agrada-te do Senhor, Ele te satisfará os desejos do seu coração, né? E então ele estava lá com quem? Com Jesus. Ele apareceu, ele esteve num dos montes, né? Na terra. E nós vemos, né, a importância de nós guardarmos a palavra e entendermos ela completa. Então Elias, ele estava, né, ele buscou, ele se sentiu sozinho e Deus deu uma missão para ele, né, e a mesma aquela unção que veio sobre Elias, naquela palavra que ele recebeu no monte, né, Deus falou para quê? Para ele cuidar e ungir a Eliseu, né? E aí teve vários outros profetas, os discípulos, né, dos profetas, os discípulos de Eliseu. O que aconteceu com João Batista? Ele teve vários discípulos, né? Então Pedro, João, Tiago, eles eram discípulos de João Batista. Eles foram batizados por João Batista e depois eles passaram a seguir a Jesus, porque João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles passaram a seguir a Jesus. E Jesus, dos discípulos de João que estavam seguindo a Jesus, Deus, ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos, para serem os mais chegados, para eles testemunharem mais e mais do Senhor, para eles testemunharem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Né? E eles puderam viver. Então, a mudança, a nossa transfiguração, a nossa transformação em glória é para testemunhar, para nós anunciarmos aos nossos filhos, para nós entendermos que nós temos um trabalho a fazer. Então, Elias estava ali no monte dizendo: olha, acabou o meu trabalho, acabou a minha missão, né? Mas o que Deus anunciou para ele é que a missão dele ainda ia continuar muito, né? E assim nós vemos todos os discípulos do Senhor, eles têm muito para fazer. Tanto para fazer como ensinar outros a continuarem. Amém, irmãos? Então você tem muito para fazer na sua vida, né? Não pensa assim: não, agora já estou com meus 55 anos, acabou. Não, acabou, tem muita coisa para fazer ainda, né? É fazer 60 anos, tem cabelos brancos, acabou. Não, não acabou, não. Os cabelos só estão resplandecendo. Não é verdade? Então você pode olhar aí para alguns irmãos que estão com cabelo, já não é mais castanho, né? Estão resplandecendo, agora o cabelo branco. Certo? Está entendendo? Então não se sinta velho demais, né? Por quê? Porque o Senhor é que renova as nossas forças, né? E assim, os discípulos que subiram ao monte, a vida dele, o renovo foi total, né? Então nós vemos, Jesus trabalhou muito, andava muito, pregava, ensinava, curava, ouvia um monte de injúrias, né, difamações, blasfêmias, e depois ele subia ao monte, o corpo dele resplandecia, e toda a dor que estava no corpo dele ia embora. Está bem? Está entendendo, irmão? Né? Jesus, né, tem o caminho perfeito para nós, né? Todo o seu cansaço, toda a tristeza, toda a dificuldade, né,
Você se volta para Deus, você sobe o monte santo do Senhor, você invoca o nome do Senhor, resplandece a glória do Senhor sobre a sua vida e toda a tristeza, toda a angústia, todo o mal, toda a dor, vai embora. Amém? Você recebe isso, irmão? Glória a Deus, é assim a nossa vida. E nós precisamos fazer o quê? Ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, ao quê? A buscar a Deus. A buscar a Deus, né? A dificuldade nossa é o quê? Parar pelo caminho. A gente vê tantas coisas e fala assim, Senhor, a gente tem uma falsa humildade. Eu não preciso de tudo isso. Não preciso subir ao monte. Senhor, fala um pouquinho comigo aqui, que na hora que eu senti um calorzinho no coração, que bonitinho. Eu senti um pequeno calorzinho no coração, já estou satisfeito. Né? Às vezes essa falsa humildade engana, né, a preguiça, onde você precisa chegar. Você precisa chegar até lá, irmão. Bem-aventurados que verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração que verão a Deus. Aleluia! E você olha, as bem-aventuranças é como um ensino dos degraus. Quais os degraus que eu preciso subir? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. E a candeia queimando, o azeite queimando na sua vida, você será bem-aventurado, irmão. Quando você aceita a mansidão e quer que a mansidão seja parte da sua vida, como foi a parte da vida de Jesus. Ele foi manso e humilde de coração. E ele ensinou, e ele falou para Moisés e Elias, importa que o Filho do Homem seja entregue aos principais e sacerdotes, para que eles neguem, a Jesus. E aqui é interessante, que toda essa visão, e disse assim, olha, falavam da partida que havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus Cristo morreu como homem, na cruz. Ele foi, os discípulos talvez entendessem, quando Jesus disse, olha, o Filho do Homem será morto, rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Jesus disse bem claro para os discípulos, mas eles estavam achando, eu acho que é no figurado. Acho que é no sentido figurado. Assim como muitos leram na Escritura dizendo, a Virgem conceberá. Ele falou assim, acho que é no sentido figurado. Mas a Virgem concebeu. Deus vem em forma de homem. Como um menino nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será Emanuel, Deus conosco. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. E muitos talvez tenham pensado, não, eu acho que é só no sentido figurado. Jesus vai morrer, mas eu acho que é só no sentido figurado. Ele vai sofrer, mas é só no sentido figurado, assim, ele vai sofrer, ser rejeitado. Não vai ser assim muito forte. Não, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, cuspiram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos, açoitaram a Jesus, humilharam. E escolheram um salteador, um ladrão no seu lugar. Crucificaram a Jesus e soltaram Barrabás.
Não foi no sentido figurado, foi real. Ele foi à morte, morte de cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então aqui para os discípulos ficou bem claro que aquele que crê ao Senhor tem a vida eterna. Porque eles viram ali os servos de Deus vivos, Moisés e Elias, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eles contemplando Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o nosso objetivo, ver a Jesus. Amém? Paulo viu a Jesus resplandecente, e ele caiu. Os que estavam com ele não viram, viram uma luz, mas não viram a Jesus. Paulo viu a luz e viu a Jesus, e ele caiu no chão e ele ficou cego, porque a luz era resplandecente de tal maneira que aquele que viu, ele ficou cego, e aí precisou que orassem por ele. Jesus disse: vai até lá, vai até Ananias, ele orará por ti e você recobrará a visão. Né? Maravilhoso é ver o Senhor na nossa vida. Maravilhoso é crermos na sua palavra, que se cumpre em nossa vida. Amém? Que você tenha paciência, que cada um de nós tenha paciência para ter a transformação na nossa vida. Subir ao monte, com o entendimento de negar-se a si mesmo, com humildade, com mansidão, com misericórdia, com perdão no coração, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, para termos uma vida transformada. E assim ficaremos maravilhados com a majestade de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor.